Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O título da segunda-feira é Andar e viver no Espírito. E o versículo, João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nesse dia, amado Senhor, nós queremos nos encher com Tua palavra que é Espírito, que é vida, que tem produzido entre nós cada vez mais um ambiente de amor, de unanimidade, com um só pensamento, um ambiente cheio de intimidade com o Senhor entre nós. Que o Senhor continue achando em nós, teus amigos, aqueles que o Senhor abre o coração. Que o Senhor encontre em nós aqueles que levam a Tua vontade adiante, a Tua palavra adiante, sempre seguindo de forma fiel o que tem no seu coração e o que sai da sua boca. Obrigado também, Senhor, por toda a misericórdia e toda a graça que o Senhor tem dispensado para nós e por Tuas insondáveis riquezas. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira, começamos uma nova semana, é Andar e Viver no Espírito. Além do alimento diário, irmãos, que tem sido uma ferramenta que o Senhor tem nos dado já há muito tempo, uma ferramenta do dispensar das suas riquezas, nós diariamente temos os pontos da imersão. Eu vou hoje pegar os pontos da imersão, falar pelo menos os 3 primeiros pontos, e a gente vai discorrendo a respeito deles. Eu vou utilizar os pontos da imersão da mensagem 15, que é a mensagem dessa semana do alimento diário. Assim, irmãos, nós ruminamos como de fato nós devemos fazer, como de fato o Senhor sempre nos incentivou a fazer. Ponto 1 da imersão da segunda-feira, da palavra de Gálatas, o título dessa mensagem é Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Temos experimentado o resultado do operar da palavra em nós. Unanimidade real, com o mesmo amor e o mesmo sentimento. Algo impossível de se produzir artificialmente. Que motiva esse viver? A palavra que o Senhor nos tem dado nos últimos dias. Ela tem produzido essa realidade de amor e unanimidade entre nós. Então, a palavra profética, que é a palavra de Deus, irmãos, ela é para nós, como o apóstolo Pedro disse, uma candeia, e essa candeia, essa luz, ela direciona o nosso caminho para o reino. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 10, diz que o Senhor hoje ele tem conduzido muitos filhos de Deus à glória, e Ele tem feito isso através da sua palavra. Então, se você volta no tempo da igreja, das primeiras igrejas, o pessoal costuma dizer a igreja primitiva, e nas epístolas de Paulo, irmãos, quando ele falava a palavra, quando ele escrevia as cartas, o que ele queria? Ele queria colocar todas as igrejas numa só direção, que é o que a palavra de Deus faz. Por isso, quando ele escreve a Timóteo, ele enviou Timóteo ali para Éfeso, para que não houvesse um outro falar, mas que eles focassem no falar, que é o falar profético, que produzia a economia de Deus na fé. O plano de Deus, que é o que vai trazer o Senhor de volta. E quando ele escreve aos Filipenses, logo no capítulo 2, e a gente pode identificar ali que estavam havendo alguns problemas, então logo no capítulo 2, essa palavra, ela vem como uma correção de rota. Então a palavra de Deus, irmãos, ela serve para nós, para nos alimentar, para nos iluminar e também para corrigir a nossa rota. Então Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, essa aqui é a palavra esplanknon,
Então veja, Paulo estava rogando do fundo do seu espírito. Aí no versículo 2 ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como é que nós conseguimos pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, ter o mesmo sentimento? Aqui você vê mente, vontade e emoção. Só através dessa palavra, da palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, e ela direciona, ela nos dá o caminho a seguir. E aí ele ainda diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. O caminho de Deus, o caminho que o Senhor Jesus trilhou nessa terra, quando ele estava no seu ministério terreno, é o caminho da humildade. Tanto é que Paulo dá esse exemplo logo depois, nos versículos 5 a 11 de Filipenses. Então o caminho de Deus é o caminho da humildade. Considerando, versículo 3 ainda, cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então um ambiente, irmãos, cheio da palavra de Deus, ele vai trazer para nós uma correção de rota. Então você vai olhar, por exemplo, esses versículos e você vai ver: puxa, eu não estou ainda caminhando nesse caminho, ainda não sou um de alma, ainda não penso a mesma coisa, eu ainda tenho muito em vista o que é propriamente meu. Então a palavra chega e ela vai, irmãos, nos limpando. Por quê? Como nós vimos na semana passada o título foi As Obras da Carne, o Fruto do Espírito. O motivo, a motivação da palavra nos limpar é para produzir mais fruto. Entende? Bom, vou ler o ponto 2. Lembrando, eu estou lendo os pontos da imersão da mensagem de Gálatas, né? da mensagem 15, que é essa semana que nós estamos vendo no Alimento Diário. Ponto 2. Com a unidade e a unanimidade que o Senhor nos tem dado pela sua palavra, Deus poderá finalizar esta era para que a sua vontade finalmente se cumpra. Pregaremos o Evangelho do Reino a toda a terra habitada e edificaremos a igreja. Então, a obra de Deus, irmãos, hoje ela tem essas duas frentes: pregar o Evangelho por toda a terra, o Evangelho do Reino, mas por outro lado, a outra frente, vamos dizer assim, é cuidar da igreja, do corpo de Cristo, edificando a igreja. Então a obra de Deus já tem essas duas frentes. E se não há unanimidade, não há unidade, irmãos, é aí que Satanás entra para causar tumulto, para causar problema. Paulo nos mostrou em Efésios que a vontade de Deus é que Cristo, é fazer, ali na versão João Ferreira de Almeida, fazer convergir nele em Cristo. Mas a palavra correta é encabeçar todas as coisas. Então a vontade de Deus é que Cristo encabece sobre todas as coisas. Mas eu gosto dessa palavra convergir, porque quando nós vimos Colossenses, nós vimos bastante sobre isso, que Cristo é o ponto central da obra de Deus. Então todas as coisas têm que convergir para Ele. O que é convergir? Você tem um ponto no centro e tudo vai para esse ponto, está convergindo para esse ponto. Quando tudo está convergindo para esse ponto, então imagine que você tem vários pontos distantes. Todos os pontos estão distantes. Mas quando esses pontos estão convergindo para o ponto central, eles passam a ficar cada vez mais próximos. Então é isso, irmãos, que causa a unidade e a unanimidade. A palavra, eu repito, a palavra que o Senhor tem nos dado é o próprio Cristo. Quando nós vimos João, as epístolas, nós vimos que é a palavra da vida. Essa palavra está fazendo exatamente nós convergirmos para Cristo. Cristo encabeçar, e esse encabeçamento faz com que nós sejamos tecidos juntos, coalescidos, como um tecido de amor. É isso que, ao contrário disso, o que Satanás quer? Ao invés de convergir, ele quer divergir. O que é divergir? É espalhar. Então, o plano de Satanás é sempre espalhar. E graças ao Senhor, irmãos, porque a palavra de Deus ela nos faz convergir para Cristo, ser cada vez mais encabeçado. E assim, nós pregamos o Evangelho do Reino e nós também edificamos a igreja
e o Senhor pode voltar. Eu vou agora para o terceiro ponto, e esse aqui é o ponto que eu mais desfrutei. Deus tem aberto o coração a um grupo de pessoas que Ele considera seus amigos, pessoas íntimas. Da mesma forma, Jesus, depois de participar da última ceia, abriu o coração aos discípulos. Ele se derramou em amor. Quando recebemos esse amor, passamos a amar uns aos outros de verdade. Sobre ser amigo de Deus, irmãos, o que o próprio Senhor Jesus disse? Em João, capítulo 15, ele diz o seguinte, a partir do versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é algo que você e eu, nós podemos imergir, desfrutar, repetir. Nós somos amigos de Deus. Agora, o que eu preciso, como amigo de Deus, eu preciso fazer? Fazer o que Ele manda. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Essa é uma característica, irmãos, de um amigo, da amizade. Você desabafa com o seu amigo, porque você tem confiança. Então Deus encontra um grupo de pessoas em que tem confiança para dizer, eu quero voltar. E para voltar, eu preciso que o Evangelho seja pregado, o Evangelho do Reino, e a igreja seja edificada. E aí é como a experiência dos valentes de Davi. Quando Davi suspirou, falou, como eu queria beber de novo daquela água, aqueles valentes irromperam pelo acampamento inimigo e trouxeram a água para Davi. A questão é, quando nós ouvimos a palavra, ouvimos o coração de Deus, o nosso coração também bate, irmãos, para fazer a vontade de Deus. E aí, qual é o caminho, então, para fazer a vontade de Deus? Então eu vou ler um trecho aqui do Alimento Diário, na página 40, segundo parágrafo. O caminho para fazer a vontade de Deus é andar no Espírito. A palavra de Deus nos faz andar no Espírito. Por isso nós temos a imersão, nós fazemos as anotações, nós lemos, nós ouvimos, nós oramos, nós cantamos, temos o grito de guerra. Tudo isso, irmãos, é para nós estarmos mergulhados no ambiente da palavra, porque a palavra nos faz andar no Espírito, e andar no Espírito nos faz produzir o fruto do Espírito. Vou ler aqui página 40, segundo parágrafo. A igreja deve andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Nosso coração é um campo de batalha entre o Espírito e a carne deseja derrotá-lo com suas paixões, impedindo a palavra de frutificar. Por isso a igreja deve buscar andar no Espírito. Esse andar em grego é peripatel, que significa andar ao redor, caminhar por aí, e representa um andar comum, cotidiano, ou seja, comportar-se, viver. Isso quer dizer que tudo o que fizermos deve ser feito no Espírito. Então, em Gálatas 5, Paulo ele mostrou diversas obras da carne. E lá, se você se lembrar do que nós vimos na semana passada, tem obras da carne que vão ferir diretamente o nosso corpo, como a prostituição, a impureza, a lascívia, pecados relacionados a um comportamento sexual fora do casamento. A esfera do casamento é onde Deus abençoou. Então esses pecados, eles destroem o nosso corpo, a nossa utilidade para Deus. Mas ali também tem pecados relacionados à esfera espiritual, como idolatria e feitiçaria. E Paulo, lembra, eu li Filipenses 2, né? Paulo estava tratando de coisas ali que podiam minar a igreja. Então, há também pecados, obras da carne, na esfera da nossa alma, e essas prejudicam diretamente a vida da igreja, a edificação da igreja. E aí Paulo, ele lista inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Tudo isso, irmãos, rompe o que a palavra quer produzir.
cria uma barreira para a palavra atuar em nós e no nosso meio. E veja, quando nós estamos envolvidos com obras da carne, é porque está havendo pecado. E muitas vezes nós achamos que, se eu pequei é problema meu, mas não é assim. O pecado, quando ele não é tratado, ele extrapola a esfera da sua pessoa, do seu individual, e ele começa a atrapalhar a sua família, e quando ele vai extrapolando, ele não é controlado, ele não é tratado, melhor dizendo, ele prejudica a igreja. Nós temos vários exemplos, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Por exemplo, a história de Davi. Quando Davi pecou, tomando Batseba para si, um adultério, ele talvez pensou, pecado só de Davi. Mas quando não é tratado, vai criando laço, vai continuando. E aí, irmãos, já não era mais adultério, caiu em assassinato. Ou em outro. Então, você percebe, as pessoas ao redor vão sofrendo. No outro caso, o caso do censo, o pecado de Davi, aquela vanglória de saber quantas pessoas eu tenho sob o meu domínio, sob o meu governo, aquilo, irmãos, fez com que o povo sofresse. No Novo Testamento, lembra a terceira epístola de João? João, ali, ele fala de Diótrefes. Ele era alguém que, porque queria a primazia, ele queria a vanglória, ele tinha esse problema. Você veja, é o que eu disse, é o pecado não tratado que vai prejudicando até a igreja. Ele não deixava que a palavra do apóstolo João chegasse à igreja, e ele ainda expulsava aqueles que queriam seguir a palavra. Por isso, irmãos, nós precisamos andar no Espírito, porque andando no Espírito, Gálatas 5,16, as concupiscências da carne, elas não levam vantagem. Nós anulamos as concupiscências da carne. Concupiscência é o desejo, aquele desejo da carne de cometer pecados, aqueles pensamentos errados, que muitas vezes nos fazem tomar o caminho errado. Então, o caminho para nós é a imersão na palavra, é mergulhar nossa vida, irmãos, na palavra de Deus. Encha a sua vida da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai fazer você andar no Espírito. E andando no Espírito, você não satisfaz as concupiscências da carne e você produz o fruto do Espírito. Que maravilha, não é a palavra de Deus? Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.